Duas grandes consequências, está todo o mercado se borrando por causa disso, e é por isso, meu amigo, que você está vendo esse despejo gigantesco no S&P 500, essa queda assombrosa no S&P 500, essa queda assombrosa no Bitcoin. Fala pessoal, vocês estão bem? Será que a guerra entre Irã e Israel pode prejudicar os nossos investimentos em cripto? Sempre surge um receio quando guerras acontecem, podendo prejudicar os investimentos de forma mundial. Vamos ver o que os especialistas estão falando a respeito disso. Veja só. Quais as consequências que isso poderá trazer para o mercado? Porque você pode estar pensando assim, pô, beleza, Yuri, o Irã, ele atacou, Israel ameaçou que vai responder, não disse quando, mas disse que o Irã não vai passar batido, não vai ficar assim. E aí, se Israel atacar o Irã, Yuri, se eles entrarem lá com mísseis, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai apoiar, os Estados Unidos vai lavar as mãos, os outros países vão se juntar, vamos entrar num terceiro conflito mundial, os mercados vão sangrar muito mais. Quais são as consequências disso? Vamos lá, tem duas principais consequências se isso acontecer. Se nós virmos, né, um ataque por parte de Israel ao Irã. Primeira consequência, um conflito de escalas muito maiores que pode envolver outros países. Porque pensa comigo, pessoal, se o Irã ele ataca Israel, Israel agora, hoje, amanhã, depois, semana que vem, não sei, ataca o Irã, o que o Irã vai fazer? O Irã vai lá e vai atacar Israel de novo com um ataque muito maior. E esse ataque muito maior, uma vez passando a cortina de ferro, matando pessoas, tirando vidas, outros países vão ter que se envolver. Por quê? Aí Israel vai lançar um ataque maior, o Irã vai lançar um ataque maior, os Estados Unidos vai ter que entrar e, consequentemente, isso vai começar a causar um conflito de escalas maiores. Os próprios líderes do Irã falaram que se Israel atacar, a resposta virá em segundos. Em segundos. Isso aqui acabou de sair. Foi publicado aqui, ó, ontem, dia 16, ou melhor, ontem nada, hoje, dia 16 de abril, às 7h31 da manhã, minutos antes, horas antes da live começar, e o que eles estão falando aqui é o seguinte, vou traduzir para português para vocês, para você ver aqui o que eles estão falando. Ó, atualizações ao vivo de Israel e Gaza. Netanyahu e o gabinete de guerra se reunirão novamente para responder. Aí eles estão falando aqui o seguinte, ó, olha só o que foi falado. Espera aí. Ó, o Irã tá aqui. O Irã responderá em segundos se Israel contra-atacar, diz a autoridade iraniana. Ou seja, não vai ser em um dia, em uma hora, em minutos. O Irã já falou. Caiu uma bomba de Israel aqui, caiu um míssil de Israel aqui, pode ter certeza que em segundos a gente vai entrar com tudo para cima de Israel. Se Israel contra-atacar, a velocidade de resposta do Irã será inferior a alguns segundos, disse Ali Bagheri Kani, vice-ministro de Negócios Estrangeiros do Irã para assuntos políticos. Então, meu amigo, Israel ataca, o Irã faz um ataque muito maior, o Israel entra com outro ataque maior, os Estados Unidos vai ter que entrar, os outros países vão ter que entrar, bum, Terceira Guerra Mundial. Isso é a primeira consequência, caso isso aconteça. Segunda consequência que a gente pode ter aqui agora. E como consequência direta dos Estados Unidos entrarem nesse conflito, eles já falaram que não querem entrar, mas se isso escalar, eles vão ter que acabar entrando. Como consequência direta, a gente tem a segunda consequência. Qual que é? O Irã pode fechar o Estreito de Hormuz. Yuri, o que é o Estreito de Hormuz e o que isso pode acontecer se o Irã fechar o Estreito de Hormuz? Vamos lá. O Estreito de Hormuz, meus amigos, ele é uma das principais rotas de comércio e, portanto, trata-se de uma via marítima estratégica por onde transita mais de 33% de todo o petróleo mundial e 20% do transporte marítimo mundial. Por isso, qualquer coisa que aconteça por ali reflete no preço do petróleo e na economia do mundo todo. Então, se o Irã, devido a essa questão, se revolta e decide fechar o Estreito de Hormuz, então a gente vai ver o petróleo subindo ao infinito, subindo para níveis assim jamais vistos.
E, consequentemente, vai ficar mais caro o petróleo, vai ficar mais caro o preço da gasolina. O Biden vai, junto com o Jerome Powell e os americanos, não vão conseguir resolver o problema da inflação. A inflação vai voltar a subir, os americanos vão ficar mais pobres e aí a gente vai ter um problema grave. Porque tudo vai ficar mais caro, os americanos vão pagar mais caro. E aí, meu amigo, como diz o digníssimo, a alma mais honesta do Brasil, né? O grosso vai entrar. Só para você ter uma ideia, esse aqui é o canal de Hormuz que eu estou me referindo com vocês. Ó. Esse é o Estreito de Hormuz. O que tem em volta aqui do Estreito de Hormuz? A gente tem o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Então, uma vez o Irã fechando aqui, embarreirando o trânsito no Estreito de Hormuz, meu amigo, petróleo vai ao infinito. Então, cara, acredita-se, só para você ter uma ideia, que o fechamento do canal poderia fazer os preços do barril de petróleo subirem entre 150 a 200 dólares. Quanto que está o preço do barril de petróleo agora? Quanto que está o preço do barril de petróleo? Vamos colocar aqui para a gente ver. Deixa eu colocar aqui. Só para você ver quanto é que está o preço do barril de petróleo Brent agora. O barril de petróleo Brent agora, meus amigos, está 89 dólares. 89 dólares no ponto que a gente está aqui. Graças a Deus corrigindo nesse momento. E eles falam, pessoal, isso aqui são dados, tá? São dados que eu peguei averiguados. Então, cara, a expectativa é de que se o Estreito de Hormuz for fechado, o barril de petróleo pode bater entre 150 a 200 dólares. Mas o seu impacto não se restringiria a isso. Além dos fluxos do petróleo, também interromperia as importações marítimas nos países do Golfo, incluindo seus principais portos. Então, meu amigo, a gente está falando aqui de algo que o menor dos problemas aqui seria as suas altcoins. O menor dos problemas. Como assim o menor dos problemas? Porque não ia ser só a altcoin que ia sangrar. Tudo ia sangrar. Todo o mercado como um todo iria sangrar. Porque, meu amigo, a gente já está causando a maior onda inflacionária de todos os tempos se o Irã fizer um fechamento do Estreito de Hormuz. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente já está vendo aqui as duas principais consequências. Primeira consequência, um conflito maior envolvendo mais países. Segunda consequência, e talvez tão ruim quanto, o Irã fechando o Estreito de Hormuz para prejudicar o trânsito de petróleo e de outras coisas que são transportadas naquela região. O que, consequentemente, faria com que nós tivéssemos a maior onda de inflação da história. Duas grandes consequências, está todo o mercado se borrando por causa disso, e é por isso, meu amigo, que você está vendo esse despejo gigantesco no S&P 500, essa queda assombrosa no S&P 500, essa queda assombrosa no Bitcoin. E agora, o que os mercados vão fazer? Os mercados vão cada vez mais se preparar para o pior, entende? Yuri, tem como mudar isso aqui e as coisas se acalmarem e daqui para frente melhorar? Cara, é o Biden conseguindo segurar o Netanyahu. Se o Biden não conseguir segurar o Netanyahu, meu amigo, aí a tendência é que isso venha escalar mais e mais. E aí a gente já sabe como é que termina isso. Esse vídeo é meramente informativo e não é uma recomendação de investimento. O mercado de criptos, tokens e ICOs é volátil e você deve pesquisar muito bem os projetos e decidir por si mesmo onde irá investir, pois todo investimento tem um risco.